Então, nesse instante, nós vamos nos aquietando, pedindo a Jesus que mais uma vez esteja aqui junto conosco, agradecendo a presença da equipe de André Luiz, de Emmanuel, que nos sustentam, nos amparam nesse trabalho, nessa reta final aqui desse livro. Esse livro que começou nos lembrando da importância da prece. A prece de uma adolescente que conseguiu mudar a vida de famílias inteiras. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais fé. Fortifica essa nossa ligação com o mundo maior. Ajuda-nos, Senhor, a confiar nos seus desígnios, entregando as nossas dores e preocupações. Ampara-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Aumenta a nossa esperança no porvir, a confiança de um amanhã melhor, porque nós seremos melhores. Ilumina cada um dos nossos lares, inclusive os lares daqueles que não puderam comparecer ao estudo de hoje, para que eles possam receber as mesmas bênçãos de amor e de luz que nós recebemos nessa noite. Amém. Bom, a gente está aí no capítulo 36, terminando, e esse capítulo mexeu muito comigo, porque fala da importância do perdão, né? Isso da gente fazer aquele esforço para se ajustar com aquelas pessoas a quem nós magoamos, ferimos, e aquelas pessoas a quem nós sentimos como atingidas, magoadas, né? Se a gente for lembrar a última vez que o Mário teve em espírito na casa da Zulmira, ele estava aí brigando com o marido. Depois ele veio com aquela intenção profunda, vontade de matar o Júlio, não de ajudá-lo a sobreviver à croup. E de repente essa terceira visita que é feita é uma visita completamente diferente, é um outro homem. Então, quanto que ele conseguiu se ajustar com a lei simplesmente por desfazer todos esses elos de rancor, de ódio, de mágoa que ele tinha dentro dele, né? Então é importante a gente pensar nisso, que está ao nosso alcance. Como fala lá no Livro dos Espíritos, às vezes um pouquinho de esforço, a gente pode mudar a nossa realidade toda. Como Jesus falou, um pouco de fermento leveza a massa toda. Então vamos começar pensando um pouco sobre o lar da Zulmira. É o terceiro dia após a morte do Júlio, olha quanto de coisa que já aconteceu, né? A gente fica sempre pensando só no imediatismo do aqui, do agora, que os nossos olhos podem ver, e a gente aprende aí nesse capítulo, nesses últimos 2 capítulos, o trabalho do plano espiritual para reajustar a família inteira, todas essas pessoas, a família da Zulmira, o marido, a filha, o Júlio, que já chegou no plano espiritual, o Mário, a intercessão da Antonina. Gente, é um trabalho incessante que a gente não tem ideia. E aí chega e a gente percebe que a Zulmira está largada. Ela perdeu a vontade de viver. Ela chegou no D da desilusão. Ela não tem mais, não vê mais alegria. Esse é um caminho muito complicado, porque a gente está vendo que se ela continuasse, ela não estava doente. Quem estava doente era o filho. Ninguém fala, não, ela estava com algum câncer ou diabetes ou, enfim,
alguma doença terminal, o próprio Krupp, não, ela não tinha nada. A doença dela é absolutamente mental. É porque ela perdeu a alegria de viver. E ela está pronta para morrer, porque o filho morreu. E imagina o trabalho que é dar para o plano espiritual de consertar isso depois. O trabalho que é dar para ela, a responsabilidade que ela teria a hora que ela chegasse no plano espiritual como uma suicida. Porque não está na hora dela ir. O trabalho dela não tinha terminado. Ela ainda vai ter outro filho, como a gente sabe. O mesmo Júlio. Vai aparecer na mesma família 3 vezes, numa mesma encarnação, daquele pai, da Zulmira. Então é importante a gente entender que Deus tem para nós desígnios muito maiores do que a gente consegue imaginar. Dentro da nossa imaturidade moral, a gente só encontra, só vê aquele problema. Problema muito sério. Dor enorme. Perda de um filho. Não consigo imaginar uma dor maior. Mas Deus tem mais para ela. Assim como Deus tem mais para a gente. A gente não pode desanimar. Não pode chegar no último D da desilusão. E aí, Clarencio fala que ela reclama socorro mais seguro. Ela precisa de socorro já. Os remédios que ela tem na beirada da cama não vão resolver o problema dela. Falou, o esgotamento dela é quase completo. Então, olha só que coisa interessante. Ela teria fluido vital dentro dela para continuar a vida por muitos mais anos. Décadas, talvez. A gente não tem ideia, eles não falam isso no livro. Quanto tempo ela tem mais de vida. Mas a gente sabe que não está na hora dela voltar. Mas pelo envenenamento mental que ela está fazendo, por ela não se alimentar, ela está se imantando com a vontade de morrer. E ela vai morrer. Puxa, Ana, mas como assim? Alguém pode morrer de desgosto? Pode. Esse é o caso que a gente está vendo. E esse socorro que vai vir não é um socorro só médico, material. A gente vai ver o papel que o amor, que o perdão tem. E chega nessa visita do Mário com a Antonina. Qual o significado moral dessa visita? Ele indo na casa daquele inimigo que na cabeça dele roubou a mulher que ele amava nessa encarnação. Ele não sabe das tramas de passado. Então a gente vê que no final, pela dor, pelo sentimento de culpa, pela vontade, pelo arrependimento que ele sentiu, olha a importância. Até a culpa, que a gente sabe que é uma coisa super negativa, ela tem um objetivo, que é o despertamento consciencial. Se eu fico mergulhada na minha culpa para sempre, só chorando as pitangas e, ai, porque eu fiz isso, porque eu perdi a oportunidade, porque eu matei, porque eu roubei, e não fazer nada com isso, esse é um aspecto negativo. Se eu enxergo a minha culpa como despertamento consciencial e falo, eu errei, hoje eu sei mais, eu não estou feliz, essa dor da culpa vai se ligar à luz de um renascimento de uma pessoa nova. Eu vou querer me reatar. Eu vou querer consertar aquele erro de passado. Então, a gente vê que o papel da dor é enorme. Não é bom, não é gostoso sentir dor, ninguém gosta. Mas às vezes a gente precisa chegar naquele fundo do poço para que a gente chegue ao arrependimento. E a gente descubra o caminho de volta. De volta para onde? De volta para o amor, de volta para Deus. E aí ele se abre e fala da sua consciência culpada. Será que eu fiz errado? Será que eu dei remédio errado? Ele não fala, não, porque no fundo o que eu queria é que esse menino morresse, porque a hora que eu olhei para essa criança, eu senti um ódio danado. Ele não fala isso. Mas ele se expõe, ele se abre.
E olha aí, o outro poder do amor. Qual que é a resposta do Amaro? Ele não chega jogando panela na cabeça do Mário. É verdade, você não fez esse trabalho direito, você chegou atrasado, você chegasse 2 horas antes. Não. E quantas vezes a gente coloca esse peso na vida dos outros, na consciência dos outros, quando existe hora para tudo, que essa hora é de Deus, no caso da morte. Como seria que o Amaro estaria se sentindo, ou qual seria o final dessa história? Desculpa. Como será que o Mário estaria se sentindo? Como seria o final dessa história? Se o Amaro, ao invés de mostrar compaixão por ele, comunhão, fraternidade, ele tivesse atirado pedra. Talvez ele saísse daí muito pior do que chegou. E quantas vezes as pessoas vêm tentando se reajustar conosco e o que a gente faz é botar o dedo no nariz da pessoa. Fala, você fez isso comigo, você fez isso com... Aquela pessoa está extremamente exposta e fragilizada e a gente aperta ainda mais. Como nós nos sentiríamos nessa situação? E ele não só mostra compaixão pela dor do Mário, mas ele ainda faz uma outra coisa linda, que é ele divide a sua própria vulnerabilidade, ele conta a história dele. Ele conta a situação da esposa dele, sendo ela passou por uma depressão muito semelhante depois que o meu filho morreu. Essa é a segunda vez que isso acontece comigo. Gente, olha só. A gente normalmente tem tanto orgulho, né, para só mostrar aquela fachada bonita, não expor a nossa dor, a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. E a gente vê aí o poder de fazer isso. Que no momento só certo pode transformar um inimigo num amigo. Ele está tratando o Mário como um amigo, como aquele filho pródigo que voltou, que ele via antes como inimigo, que ele lembrava aí como alguém que o odiava. A gente pode ter essa conduta caridosa a qualquer momento, a qualquer instante. Só depende da gente querer, da gente fazer, né? Dentro do lar, principalmente. Num momento como esse, de tanta dor, de tanto estresse, no momento em que a gente está tendo que encontrar com as nossas próprias sombras, com os nossos próprios medos, as sombras daquelas pessoas que convivem junto conosco, sejam essas sombras o egoísmo, o orgulho. Nós sabemos que dentro do nosso lar vem aquelas pessoas que realmente nós temos uma dívida grande de passado, que é necessário o ajuste, o perdão. E aí, qual é a nossa atitude perante essas pessoas? É de dedo no nariz ou é de abraçar com compaixão? A gente está vendo como o resultado pode ser diferente entre duas pessoas que tinham um problema muito sério, até semanas antes desse acontecimento, dessa dor tão grande. As modificações de afabilidade, que se desprendiam do apontamento efetuoso, modificavam-lhe o íntimo. Mário passou a sentir balsamizante desaforo. Gente, ele se libertou. E aí continua a conversa. E uma coisa linda é o Amaro falando o desespero, e a gente vê isso no pedido de prece de Evelina, do desespero do pai, que ele tinha perdido também o encanto pela vida, pela esposa, pelo casamento, por tudo. Mas que de alguma forma ele encontrou Deus.
Ele encontrou a fé. E a gente já falou isso várias vezes. A fé não é sinônimo de espiritismo. A fé é sinônimo de conexão com Deus. E esse Deus pode ter nomes diferentes para religiões diferentes. Alguns chamam de nomes que a gente até pode desconhecer. Mas o importante aqui é essa conexão que existe com a esfera celeste, com espíritos superiores que podem vir e ajudar a gente, estender a mão. Porque a gente já viu que no plano espiritual existem todas as religiões também. Existem as religiões católica, espírita, judaica. Então, nos livros de André Luiz ele descreve isso. E a mensagem aqui é: o importante não é o nome da sua religião. O importante é essa religiosidade. Porque foi essa religiosidade, essa descoberta de conexão com Deus que fez o Amaro voltar a ter vontade de viver. E aí a Antonina divide a mesma coisa, quando ela conta o depoimento da morte do filho. Que sem a vivência espiritual a gente não consegue se harmonizar. E essa é a importância de um momento como esse, de um trauma como esse, como nós estamos vivendo. Um trauma único, que 99% da população nunca experimentou. Nós, na nossa idade, de menos de 50 anos, nunca vivemos uma experiência de reclusão, de isolamento. Claro, estamos aqui na parte oeste do planeta, né? Que temos a sorte de não termos vivido em países de guerra. A gente está aprendendo a viver com uma escassez de amor, muitas vezes de solidariedade, de apoio. E a fonte que a gente consegue receber toda a energia que a gente precisa para conseguir continuar a ter o equilíbrio espiritual e mental é essa fonte inesgotável do amor que vem de Deus, que é esse apoio espiritual. Então eu também fiquei pensando, né? Por que será que ele não era espírita? Talvez fosse para mostrar para a gente que a importância não está na religião em si, na religiosidade, na nossa procura, na nossa busca a Deus, na nossa entrega, na nossa confiança, na nossa fé. E a fé, essa confiança, essa entrega independe do nome da religião que a gente tem. E aí, outra coisa que mexeu comigo foi pensar nos dois tipos de morte que a gente está vendo aí. A morte física, como foi a do Júlio, mas as mortes morais que podem acontecer. Não só a morte da desilusão, como a gente viu quase acontecendo com o Amaro, ou também quase acontecendo com a Zulmira, mas com as mortes que a gente vê. Pessoas que perdem a chance de aproveitar a vida, a sua encarnação, de fazer coisas boas, de seguir o caminho com que elas se comprometeram no plano espiritual e acabam se enveredando, seja pelos vícios, seja pela corrupção, pela rigidez, pelo ódio, pelo rancor. Doenças morais profundas que não terminam com o corpo, mas que ceifam a alma de um jeito que essas pessoas acabam perdendo muitas vezes essa oportunidade grande de aprendizado aqui na Terra. E aí o que vai acontecer? Elas vão ter que voltar. Elas vão ter que voltar e vão ter que voltar numa situação
muito mais complicada do que elas estavam antes, né? Eu fiquei pensando também isso do coronavírus, dessa oportunidade que a gente está tendo de estar mais próximo aos nossos filhos, que são os donos desse planeta, que vão ser aí os avós no meio dessa transição planetária, que a gente sabe que ainda vai levar décadas, mas vão ser os filhos dos nossos filhos que vão estar preparando essa terra de verdade nessa transição. E esses nossos netos, eles não vão conseguir carregar essa religiosidade, essa compaixão, essa fraternidade, se a gente não plantar essas sementes dentro dos corações dos nossos filhos. Que aí, mais uma vez, a oportunidade que a dor traz para nós, né? A dor como despertamento, de colocar todos nós dentro desse contato tão próximo, tão imediato com os nossos filhos, ou talvez com os nossos pais, dependendo da situação, que é justamente para parar as arestas, ajustar as diferenças, consertar o que precisa ser consertado. Porque para a Terra chegar onde ela precisa chegar, nós todos, como civilizações, precisamos nos tornar melhores, né? E aí a gente escuta a Antonina falando, Jesus é o nosso porto. Eu achei tão lindo isso. Pensar nele, né, como aquele porto seguro de que quando tiver a tempestade, quando as coisas estiverem complicadas, a gente lembrar de voltar para o porto. E esse porto, a gente chega através da prece. É pela oração que a gente se liga com Jesus e consegue equilibrar todas as nossas energias mais íntimas, né? Acalmar o nosso coração no meio da tormenta, né? A tormenta não passa, mas o porto segura o barquinho. Ele não deixa o barquinho virar, né? Bom, aí a gente vê esse pedido da Antonina. Que coisa, né? Ela tá nesse momento, no momento de tanta dor, junto dele. Será que é o caso? Não, não é acaso. A gente sabe que ela faz parte dessa história, ela sabe, a gente já viu que ela teve o envolvimento como Lola, junto com o Esteves, que hoje é o Mário Silva. Então, não é ao acaso que ela está lá. Mas, de alguma forma, nessa encarnação, ela conseguiu crescer moralmente mais do que os outros. Então, ela está servindo aí como suporte para que o Mário Silva não continue errando. E aí, no momento de dor, em que o médico fala uma coisa que eu achei impressionante, que foi: Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. Gente, a gente tem que colocar isso no espelho do banheiro, que é importantíssimo. Porque se a gente deixar tudo para a última hora, não vai acontecer. Existe um preparo. A gente não consegue, muitas vezes, salvar um relacionamento que sofreu por 30, 40 anos. A gente não consegue salvar esse relacionamento em uma semana, em um mês, em um ano, porque a gente demorou 40 anos destruindo esse relacionamento. Então, a gente lembrar disso, que esses pequenos atos são muito importantes, que são esses pequenos atos que fazem a gente construir uma base sólida. E aí, nesse momento que o médico fala
Ele vê que se eles não tomarem uma atitude drástica e imediata, que no dia seguinte não teria volta, que a Zulmira morreria. A Antonina vira para o Mário Silva e fala, não hesita, tá na hora de você ajudar. Aproveita a oportunidade. Gente, aproveitar a oportunidade. Ela dá tantos conselhos bons para nós, né? Da semana passada que foi do bom ânimo, de sacudir a poeira, de seguir em frente. E agora aproveita a oportunidade de ajudar. A Antonina é uma estranha nessa casa, nessa encarnação. Ela não conhece ninguém, ela tá lá, já tá mudando todo o clima. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente pensa, né, o nome de uma pessoa e fala assim, eu nem conheço essa pessoa, por que eu vou ajudar? Gente, a gente não sabe, não conhece essa vida. De repente, essa senhora, por conta do evangelho que ela fez, ela modificou o campo mental do Mário Silva, e se não bastasse isso, ela vai lá, fala com ele, eu vou com você, ela conversa, ela quebra o gelo naquela situação desconfortável, ela empurra ele para doar sangue, e se não bastasse, ela ainda fala, eu posso te ajudar, apesar de ter 3 filhos pequenos, ser mãe solteira e trabalhar. Uma lição enorme de caridade para a gente saber que nós sempre podemos fazer um pouco mais. Né? Para a gente olhar para nossa família universal, em vez de olhar para nossa família A ou B e C. Foi a oferta dela. Se você quer se redimir, dá amor. E nesse momento, a gente vê que ele se liberta. E ele fala, em seus olhos brilhava uma luz diferente. De novo, André Luiz falando da importância do olhar. O quanto o olhar pode modificar tudo. A comunicação que se é feita pelo olhar, o olhar sendo o espelho da alma da gente. Então, a gente vê que o papel da dor aqui, da doença, que a doença continua depois da morte se ela não for corrigida. A importância da doença como despertamento consciencial. Então, a doença como transformação, como remédio, como filtro no meu corpo para eu libertar o meu corpo espiritual, meu perispírito. E a dor para eu me despertar, ou pela minha dor ou pela dor do meu próximo. Então, muitas vezes não sou eu que passo pelo drama, mas é meu pai, meu filho, minha irmã, meu amigo, meu marido. A dor, ela vem como um educador. Não é engraçado? Educador. Educador. A dor educa. Ela vai retraçar o nosso comportamento. E quando a dor não modifica, ela vem de novo. Isso a gente vê. A mesma dor chegando em pessoas diferentes, seja a dor de um divórcio, seja a dor de uma morte, seja a dor de uma doença, a reação de cada pessoa é completamente diferente. A gente percebe que umas se transformam para o bem, para melhor, e outras não. E outras talvez nem se transformem. É aquela história do ovo, da cenoura e da pedra. Então a gente vê, se a gente pegar a pedra e colocar na água fervendo, ela vai sair pedra igual. Se a gente colocar um ovo cru e colocar na água fervendo, ele vai entrar mole e vai sair duro. Se a gente colocar cenoura na água fervendo, ela vai entrar dura e vai sair mole. Então a gente tem que saber o que é que precisa ser trabalhado. Quais são os defeitos, quais são as qualidades que precisam ser amplificadas dentro de mim, né? Nesse processo. E lembrar que só através de Deus, Jesus, por isso que ele é chamado de médico das almas, que tem essa habilidade de transformar o nosso campo mental.
que é só através da transformação do nosso campo mental que a gente vai de verdade conseguir curar todos os tipos de doença, porque todos os tipos de doença vêm dos nossos pensamentos. Então, para a gente encerrar hoje, eu coloquei 3 coisas para nós pensarmos. A primeira é a diferença entre religião e religiosidade, em meio a tantos preconceitos que a gente vê no mundo hoje. A outra é a gente se perguntar qual é o papel do sofrimento na minha vida, para que ele veio? Não é por quê, é o para quê. E a terceira coisa é a morte física e a morte moral. Qual que é a diferença de um e de outro, né? Só um pouquinho. Olha, amor, o que foi? Ah, tá bom. Tá, você vai lá fora e aí você vai para trás, né? Tá bom, você precisa de ajuda? Não? Tá bom. O Dudu veio na porta para pegar o tênis dele para levar lá pro quintal. Bonitinho. Deixa eu botar aqui. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E agora eu vou abrir para todo mundo para as perguntas. Quem quer comentar? Não mexeu muito comigo. Posso falar? Mexeu muito comigo logo no início, quando você comentou que aqueles espíritos eram inimigos, que em poucos dias se transformaram em amigos. Lembra? Uhum. Aí, na mesma hora, eu lembrei que André Luiz diz que no nosso grau evolutivo, todos nós somos obsessores, inimigos de outras vidas, que, pelos nossos débitos, pelo desamor, pelo que aprontamos com eles, ninguém pode separar, e direito deles. A gente está querendo vingança. Uhum. E André Luiz, que cada um tem 7, no mínimo. O Chico falava que quem tem pouco tem 7. Então a gente fica imaginando aqui. Então tem 4 pessoas nessa casa de pelo menos 5 obsessores. Pois é. Então, há casos de ódio mais intenso, há casos de inimizade mais suave, mas ficou muito claro nesse capítulo que a solução é a fé, é buscar ajuda, é pedir, não virar André Luiz, uma equipe desse nível para nós, mas vem a equipe de auxiliares deles. Na mensagem que eu te mandei hoje das vibrações, um nome que a gente põe no caderno de vibrações, uma entidade competente, amorosa, responsável, pega, busca a energia fluídica que está lá no ambiente e vai lá na casa para resolver. Se é caso de doente que vai morrer, vão preparar para o desencarne. Se é caso de doença que não vai morrer, vão aliviar a dor e o sofrimento. Se é perturbação psíquica, o que ele chama de perturbação psíquica? É mediunidade em desequilíbrio. Se é problema de ordem familiar, divórcio, alguém da família dependente químico, esses dramas de família tão comuns, né? Cada mentor já sai do trabalho, levando o remedinho certo, vai na casa, cuida e depois volta. Então, tem esse trabalho de vibrações que nós fazemos, mas a nossa prece feita em casa também resolve. A gente não pode, de jeito nenhum, deixar o pensamento não, a fé, fugir, fraquejar. Quanto mais difícil a lição, mais vezes a gente pensou no problema,
Paz, amor e luz envolvendo tal situação. Paz, amor e luz envolvendo essa pessoa. É neutralizar na mesma hora a energia negativa do problema com luz. É luz que afasta as trevas. E esse capítulo mostra isso de uma forma clara. E no primeiro capítulo que ele começa, ele fala: todo desejo é manancial de poder. Né? A gente lembra disso, da importância da prece. Aí, então, em vez de usar os 4Ds que você citou, que eu achei fantástico, é firmeza na fé. Não vou desanimar, eu tenho fé em Deus, vai melhorar, vai passar, vou conseguir, está no meu programa, eu dou conta. Uhum. Né? É isso aí. Não é fácil, e dói, continua doendo, mas a gente não pode deixar a peteca cair, filosoficamente falando. Não pode. Quem mais quer falar? A outra coisa que mexeu comigo, quando você falou da quarentena, eu lembrei de uma das nossas reuniões virtuais de trabalho, a dirigente falou assim: a quarentena tem coisa ruim, mas a quarentena tem coisa boa. Vocês já pensaram? Aqui no nosso grupo, centenas de senhoras idosas estão se informatizando. Então, fazendo um upgrade, ampliando seus horizontes e buscando jeito de continuar trabalhando. Se não fosse a quarentena, estava todo mundo só no fogão. Verdade. Dona Odete mesmo está se informatizando, que vai aqui, uma beleza, hein? Nós, né, Dona Odete? Não dá para ouvir, Dona Odete, a senhora está em mudo. A gente não consegue ouvir a senhora. Não consigo ouvir. O seu microfone está desligado. É. Ah, que pena. Mais algum comentário, Dona Odete? Quer tentar falar de novo? Não conseguimos ouvir nada. Não dá para ouvir nada. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Luiz, quer falar alguma coisa? Aline, o que você gostou mais, Aline? Eu acho que é muito incrível como tudo pode ser rápido, né? É inacreditável, assim, como as coisas, a gente pode mudar as coisas com tanta rapidez. E às vezes a gente fica sofrendo lá numa situação por, sei lá, por anos, sendo que a gente pode deixar o sofrimento de lado e seguir em frente. E é tão rápido, que é incrível, né? Uhum. A rapidez que as coisas acontecem, as mudanças, é um negócio muito incrível. Como a gente tem o poder de mudar as coisas e fica patinando no sofrimento. Fica focando no problema em vez de focar a solução. Isso, fica lá sofrendo. Uhum. Realmente é incrível. Dona Odete, conseguiu? Não estou ouvindo. Ela nos ouve, né? Deu certo? Chegou a secretária particular. Chegou a secretária. Se eu tivesse lá no Brasil, eu estaria sozinha, né? Eu não sei como com essa pandemia. Mas eu estaria sem aprender nada mesmo, né? Com outra filha morando em outra cidade, com o filho morando também um pouco longe lá. Eu estaria sozinha. Não teria ninguém para me ensinar. Né? Então, aqui com vocês, eu estou aprendendo. Não é? Estamos todo mundo junto, né?
Mexendo com a informática e aprendendo aqui. Chamou a secretária veio. Já, Andete, faz uma prece final para nós. Faz, por favor. A prece? A prece Pois não. Então. Vamos então fazendo o nosso recolhimento interior, aproveitando essas vibrações dos comentários que fizemos sobre o assunto e percebendo que, como nós temos ainda o nosso coração, os nossos sentimentos, assim, muito estranhos, nós nos demoramos muito para tomar consciência do tempo que nós perdemos, do tempo que nós gastamos sofrendo. Que esses nossos comentários, essas nossas lições possam ser absorvidas nessa nossa aprendizagem. Que Deus, nosso Pai, na sua bondade infinita, Ele está sempre nos cobrindo, nos envolvendo de bênçãos, de lições. E nós ainda, às vezes, temos o coração endurecido e não aprendemos. E nós precisamos ainda desse sofrimento. Esse sofrimento de onde nós vamos extrair essas lições maravilhosas. Que o Senhor possa continuar abençoando as nossas casas, os nossos lares, colocando nas águas das nossas casas, esse medicamento espiritual que nós precisamos ao tomá-las, para que eles façam bem tanto para o nosso corpo como para o nosso espírito. Que Jesus abençoe todos os lares dos doentes, nos hospitais, nos seus quartos, nas suas casas. Que essa nossa vibração de amor envolva todos nós, todos aqueles que ainda nos sentimos aflitos em muitas ocasiões. Que o Evangelho de Jesus possa mais uma vez nos envolver com o seu amor, com sua luz, e que nos traga os esclarecimentos tão necessários para a nossa vivência. Vamos assim, deixando aqui a nossa gratidão a todos os amigos dessa equipe que nos esclarecem através dos livros, dos seus ensinamentos, agradecendo aos nossos espíritos protetores, aos nossos anjos de guarda, a todos aqueles que nos acompanham e desejam a nossa melhoria espiritual e moral. Que Jesus também os cubra de bênçãos, que eles aprendam tanto quanto nós, ou nós tanto quanto eles. Que eles possam estar sempre ao nosso lado e nós ao lado deles. Que nosso Mestre Jesus derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos lares. E que nós possamos estar todos presentes, com saúde, com disposição, na próxima semana. Em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja.